Oi, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Daremos continuidade à leitura do livro de Gênesis. Hoje nós vamos ler o capítulo 6, que fala sobre a corrupção humana e inicia a narrativa de Noé e a arca, em que Deus nos traz 4 capítulos para que possamos entender o seu propósito. Antes de iniciarmos, vamos orar? Querido Deus, te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui reunidos, buscando, Senhor, mais de Ti, nos alimentando da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa que está assistindo este vídeo, acompanhando este devocional, que essa pessoa seja alcançada por Ti, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Nos dê, Senhor, entendimento, nos dê sabedoria, que o Teu Espírito Santo, Pai, fale conosco no momento da leitura, no momento do devocional e depois, quando finalizarmos. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, abre, Senhor, o nosso entendimento espiritual para que possamos viver em obediência à Tua palavra. Que a Sua vontade seja feita, porque ela é boa, perfeita e agradável. Assim te pedimos e agradecemos. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Antes de iniciarmos a nossa leitura, eu peço para que você se inscreva no canal. Isso é muito importante para que o algoritmo entenda a relevância desse canal, para que outras pessoas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 6. A corrupção do gênero humano. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. A arca de Noé. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas ciprés. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você, e isso será para alimento, a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez
Glória a Deus. Este capítulo, ele é muito polêmico, porque já nos 2 primeiros versículos, ele já nos traz uma curiosidade, uma indagação que leva a interpretações divergentes. Eu já vou explicar para vocês. Diz o seguinte: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens. Aqui existem 2 narrativas, interpretações que predominam. A primeira, que os filhos de Deus eram os filhos de Sete e as filhas do homem eram as filhas de Caim. Essa é a interpretação que mais nos aproximam da Bíblia, do que a Bíblia vai trazer na sua narrativa em outros livros. E tem a interpretação de que os filhos de Deus aqui eram anjos caídos, que tiveram relações com as filhas do homem e então teriam aí gerado gigantes. Essa narrativa ela é muito perigosa, porque a Bíblia não nos traz isso, não tem esse relato, muito pelo contrário. Jesus, lá em Mateus, capítulo 22, versículo 30, vamos lá para conferirmos. Só para entendermos o contexto da resposta de Jesus, o questionamento aqui era: se uma mulher ela pode se casar com o seu cunhado após a morte do seu marido, após a ressurreição, quando o Senhor voltasse, como que seria isso? Quem seria o seu marido de fato? Então Jesus explicou, ele respondeu o seguinte: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Ou seja, os anjos, eles não têm relação sexual. Além de que lá em Apocalipse, ele nos informa que 1/3 dos anjos, ele foi caído. 1/3 dos anjos estão junto com Satanás. E isso diz o número exato. Não teria como a Bíblia trazer essa narrativa de 1/3 se eles continuassem se multiplicando. Então, nós temos que ter muito cuidado ao ler a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro que traz o reino espiritual. Se nós formos ler a Bíblia com um entendimento humano que é totalmente limitado, nós vamos acabar interpretando de maneira errada, fugindo do propósito do Senhor. Então, nós vamos nos reter aquilo que a Bíblia nos traz. Nós, seres humanos, somos seres pensantes. Nós queremos entender as coisas, isso é totalmente saudável, buscar conhecimento, buscar entendimento. O perigoso é fundamentar essa curiosidade diante da nossa experiência, dentro da nossa capacidade, limitando Deus, limitando o reino do Senhor. Ou até mesmo com o fruto da nossa imaginação, né? Tomando a nossa imaginação aí como base. Como, por exemplo, não acreditar que existiram gigantes ou não acreditar numa manifestação gloriosa de Deus, porque nunca vimos, nem conseguimos imaginar. Isso é muito perigoso e pode acabar minando a nossa fé. Para isso, nós vamos ler agora o livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo também 29. Diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Este versículo nos leva a refletir que o que o Senhor revelou é o suficiente. O que não está revelado pertence a Deus. Isso aqui nos basta. Nós queremos os detalhes, nós queremos os fundamentos, nós queremos as explicações mais detalhadas. E como eu já disse, tudo bem. O que não podemos é traçar um entendimento além do que a palavra nos traz e acabar nos prejudicando ou até mesmo prejudicando outras pessoas por conta disso.
A interpretação que teremos como base para entendermos o capítulo 6, quando ele nos traz a informação de que os filhos de Deus tomaram para si as filhas do homem, vai ser de que os filhos ali seriam de Sete. Por quê? Lá em Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 23, ele traz a genealogia de Jesus. Ele começa com Jesus, aí ele informa que é filho de José, e quando chega lá no versículo 38, ele diz o seguinte: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Aqui, Sete e Adão, eles foram chamados filhos de Deus, e toda assim a sua descendência que está aqui em Lucas, no capítulo 3. Então, com base nessa informação trazida por Lucas, nós vamos interpretar de que esses filhos de Deus eram os descendentes de Sete. E para fundamentar este entendimento, precisamos relembrar as duas genealogias que Moisés trouxe. Ele fez questão em diferenciar a genealogia de Caim e a genealogia de Adão. A genealogia de Caim, ela foi desenvolvida fora da presença do Senhor. Isso nos diz muita coisa. Já a genealogia de Adão, após ele ter Sete, ela demonstra a intimidade, a invocação do nome do Senhor. Demonstra que eles andaram com o Senhor em obediência, em relacionamento e intimidade. Então, essas informações são basilares para entendermos que foram povos diferentes e sim, podem ser chamados filho do homem e filho de Deus. E como Lucas nos trouxe aqui informação, Adão, Sete e a sua descendência são chamados filhos de Deus. Vamos dar continuidade. Versículo 13. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Essa limitação de 120 anos é um grande contraste dentro do que já aprendemos. Lameque, pai de Noé, ele viveu 777 anos. O avô de Noé, Matusalém, o homem que mais viveu sobre a face da terra, ele viveu 969 anos. Então, agora, essa determinação do Senhor de 120 anos é um grande contraste, né? Uma curiosidade. Essa limitação ela não ocorreu de maneira imediata. O próprio Noé, que recebeu essa revelação da parte de Deus, ele viveu 950 anos e seus descendentes aí viveram também muito. Porém, de maneira decrescente, vai diminuindo a idade até chegar de fato aos 120 anos. E fica a indagação, por que essa limitação? E o próprio contexto de Gênesis, capítulo 6, nos traz isso, diante da corrupção humana. Imaginem, né, tantos malfeitores, ditadores vivendo 1000 anos. Se com a limitação que temos hoje de 80, 100 anos, eles já fazem tantas maldades. Imagine Hitler vivendo 1000 anos. Quantos povos ele não teria exterminado? Então, essa é uma maneira de entendermos o porquê essa limitação. O ser humano ele foi se corrompendo, cada vez mais se afastando do Senhor. Então, quanto mais tempo ficasse na face da terra, mais eles iriam se corromper, destruir a criação do Senhor. Versículo 4. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes eram valentes, homens de renome, na antiguidade. Mais uma vez, aqui o texto ele traz uma informação que é totalmente fora da nossa realidade. É totalmente difícil essa percepção de imaginar de onde surgiram esses gigantes. Muitos, dentro da interpretação de que os filhos de Deus eram anjos, eles tendem para si que esse acasalamento, essa junção de anjo caído com mulher gerariam esses gigantes. Mas aqui o texto ele é bem claro.
Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, ou seja, antes dos filhos de Deus possuírem as filhas dos homens, já existiam gigantes. Mas como que esses gigantes apareceram? Como eles surgiram? Gente, Deus é um Deus criador, ele é o Todo-Poderoso. Quem somos nós para questionar a sua obra, a sua criação, a sua maneira? Como diz lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, nós temos que nos contentar com aquilo que nos foi revelado. E então, o que não foi, pertence a Deus. E eu creio que no momento oportuno, quando estivermos com Jesus novamente, ele trará esse entendimento. Eu creio nisso. Os versículos 5, 6 e 7 vão trazer a informação de que a maldade do homem se multiplicou tanto que entristeceu o coração do Senhor. Diz o seguinte: a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na face da terra e isso lhe pesou o coração. E lá no versículo 8, ele diz o seguinte: porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Glória a Deus, né? Através de o Senhor teve misericórdia da humanidade. E então traçou um plano. No versículo 9, diz o seguinte: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, mais uma vez essa expressão nos trazendo, nos demonstrando intimidade, assim como Adão lá no Jardim do Éden e com Enoque. A Bíblia diz que quando ele teve o filho, com 65 anos, ele começou a andar com o Senhor e assim permaneceu por 300 anos, até ser arrebatado, até ser levado. O Senhor tomou para si. Então aqui demonstra que Noé, ele tinha intimidade com o Senhor. Noé invocava o Senhor. Noé andava com o Senhor. Ele gerou os filhos Sem, Cã e Jafé, mas a terra estava corrompida à vista do Senhor, cheia de violência. Bem parecido com o que estamos vivendo hoje, né? Quanta violência, quanta notícia triste temos ouvido, quantas histórias degradantes de violência, de maldade estamos vivenciando hoje. Que o Senhor tenha misericórdia. E o texto continua. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. E aqui o Senhor começa a dar as instruções para Noé construir a arca. O Senhor, ele foi específico. Ele disse qual material Noé deveria usar, como ele deveria usar, as medidas, como deveria ser a arca, os compartimentos, o seu comprimento, a sua altura, a sua largura, o que deveria ter lá dentro, o que ele deveria armazenar, quem iria com ele, quais eram os animais. O Senhor deu todas as instruções, porque o mesmo Deus que dá o propósito, ele nos traz exatamente aquilo, as instruções, o que precisamos, porque é ele quem nos sustenta. Sem Deus, nada disso seria possível. Então, se ele ordenou, ele vai prover tudo o que for necessário para a concretização dessa. Aqui é importante pararmos um pouquinho para entendermos como era a capacidade intelectual desses homens. Eles eram extremamente inteligentes. Eles viviam todo esse tempo, quase 1000 anos, porque a sua genética, a sua alimentação, o ambiente que eles viviam era totalmente diferente de hoje. Adão, ele tinha uma carga genética perfeita. Ele tinha uma inteligência, uma capacidade de entendimento, mas apesar disso, ele pecou, sim. O pecado, ele é uma escolha. Isso não significa que quem peca não tem entendimento. Mas quem peca decidiu, optou em fazer aquilo.
Então, precisamos, de fato, entendermos que eles eram homens inteligentíssimos. Os descendentes de Caim, eles foram o pai daqueles que viviam em tendas, daqueles que manuseavam o bronze e o ferro, e daqueles que fizeram instrumentos musicais. Ou seja, aqui o Senhor está demonstrando a capacidade, a inteligência humana não foi corrompida com o pecado. O Senhor não retirou do ser humano a capacidade de desenvolvimento, até porque isso era necessário para que eles pudessem se reproduzir, se multiplicar e dar continuidade naquilo que o Senhor designou para eles. Quando o Senhor deu essas determinações para Noé, a Bíblia não traz detalhes se ele teve ajudante, se ele fez sozinho, mas se o Senhor determinou, é porque ele tinha capacidade para fazer e assim fez. E essa engenharia da arca, ela foi toda dada detalhadamente pelo Senhor, Criador de todas as coisas, né? A própria sabedoria. E nós vamos compreender isso já no versículo 14, quando o Senhor diz: faça uma arca de tábuas de cipreste. Cipreste, ela é uma árvore bem específica. A sua madeira é de longa durabilidade e em contato com a água, ela fica mais rígida. Olha como o Senhor, ele foi totalmente detalhista. Ele não disse para Noé pegar qualquer madeira, pegar qualquer objeto. Então, sim, já naquela época, o homem, ele era totalmente capaz, inteligente de fazer coisas extraordinárias. Muito pelo contrário, de lá para cá, nós nos perdemos, saímos do centro da vontade do Senhor. E assim fomos perdendo capacidade. Assim como nos dias atuais, temos um tema tão forte sendo discutido, que é o empodrecimento do cérebro por conta das mídias digitais, por conta do acesso ao meio tecnológico que acaba deixando o nosso cérebro preguiçoso, né? A gente recebe muita informação ao invés de estarmos estimulando, produzindo, né, aumentando a nossa capacidade de raciocínio. Se hoje em dia acontece isso, imagine o que não foi acontecendo daquele tempo até chegarmos nos dias de hoje, né, do dilúvio até os dias de hoje, conforme a Bíblia, se passaram em torno de 4.300 anos. Então, sim, de fato, lá, naquela época, quando o homem ele estava em um relacionamento íntimo com o Senhor, a sua capacidade cognitiva ainda ligada lá ao Éden, né, dos descendentes de Adão ainda, eles tinham essa inteligência e também tem o contexto natural, meio em que nós vivemos influencia muito, tanto que eles viviam tantos anos em um ambiente mais harmônico. Os biólogos, os químicos, eles com certeza podem explicar melhor do que eu sobre o que eu estou tentando dizer, que antes do dilúvio a Terra era uma, ambientalmente falando, e após o dilúvio nós temos uma Terra totalmente diferente. Isso de fato impactou ali sobre a vivência do homem em relação à sua idade e à sua sobrevivência. Nos próximos capítulos, nós teremos um aprofundamento sobre este assunto da arca, como tudo se desenrolou, e aqui fica a dica, a instrução de procurarmos, de pesquisarmos sobre como homens, como as civilizações daquela época viviam, e com certeza seremos surpreendidos. Temos essa falsa percepção de que eram homens da caverna, de que viviam como índios, e o próprio texto, lá falando sobre os descendentes de Caim, já mostra um desenvolvimento, já traz ali a criação de tecnologias muito importante. Depois que Adão ele teve filhos e filhas, se passaram 1.600 anos até que aconteceu o dilúvio. Então, se já na descendência de Caim já aconteciam essas evoluções, já tinham essas tecnologias, imaginem depois de 1.600 anos. Quantas coisas não foram criadas? Como que a capacidade humana não evoluiu? Então, precisamos muito entender isso, de que não era totalmente capaz, de que haviam tecnologias sim, e principalmente de que o Senhor, o mesmo que ordenou
ele proveu absolutamente tudo que Noé precisava, porque Noé, ele andava com o Senhor achou favor na vida de Noé e Noé obedeceu o Senhor em tudo. E para finalizarmos o nosso devocional de hoje, eu vou destacar os versículos 18 e 19, que dizem o seguinte: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Aqui nós temos uma demonstração de que o Senhor, ele prioriza a família, desde a sua criação, quando criou Adão e Eva, macho e fêmea, para formarem família. Aqui, a Bíblia foi bem clara que o Senhor, ele achou favor em Noé, que Noé andava com Deus. Aqui a Bíblia não diz que a mulher de Noé, que seus filhos e suas noras andavam com Deus, que acharam favor, mas Deus achou favor em Noé. Mas, por amor a ele priorizou, ele fez questão em salvar a família e assim permitiu que Noé, com sua esposa, filhos e noras, entrassem na arca, bem como os animais em pares, macho e fêmea. E assim nós finalizamos o nosso devocional de hoje. Convido a você a orar comigo neste momento. Deus, te agradecemos pelo estudo de hoje, por esse momento de intimidade contigo. Eis-nos aqui, Senhor, fala conosco. Traz a nós a sua revelação, ó Deus. Nos dê, Pai, a real percepção para que possamos compreender o seu manifestar, o seu agir. Afasta, Senhor, das nossas mentes todas as teorias, Pai, que estão totalmente contrárias à tua palavra. Deus, muito obrigada por ter tido misericórdia. Muito obrigada, Deus, por ter escolhido Noé. E assim, Pai, o Senhor não ter exterminado a humanidade diante da sua maldade, diante da sua crueldade. Deus misericordioso, de amor, nós te glorificamos, porque o Senhor é fiel em cada detalhe. Pai, assim como o Senhor ajudou Noé a cumprir o seu propósito, Pai, nós clamamos, tenha misericórdia de nós e nos ajude, Pai. Nos dê entendimento para que possamos compreender o que o Senhor está nos ordenando para as nossas vidas. Que cada um de nós possamos ter, Senhor, total percepção do teu propósito para as nossas vidas. E confiança de que o Senhor provê absolutamente tudo para a realização desse propósito. Pois sem ti, nada podemos fazer. Obrigada, Senhor, por todos que estão aqui buscando mais de ti. Que o teu Espírito Santo seja com cada um deles. No nome poderoso de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Amém. Obrigada por estarem aqui, por assistirem mais este devocional. Que Deus os abençoe e até o próximo.